A próxima ideia do racismo é atrelada à questão do racismo e sistema. Porque é importante entender o racismo e o sistema. Porque dentro desse mundo da globalização, pessoas, veja, é bem importante você perceber, serviços, produtos circulam, pessoas não. Entender isso, eu acho que ela é fundamental. E o maior nome para falar sobre isso é o nosso querido Milton Santos. Eu não poderia, né, fazer o Cidadão Global sem falar do maior intelectual negro brasileiro do século XX. Né? Se brincar, talvez o maior, porque realmente a obra dele é fundamental. Honoris causa por Sorbonne, geógrafo, graduado em Direito, Prêmio Nobel, né, de Geografia. Ele vai ter o Prêmio Nobel de Geografia, isso é importante, é bom frisar, ele nascido na Bahia e um dos mais importantes intelectuais. Eu vou pular aqui para a gente pensar nessa ideia dele, que é essa ideia da globalização. Aí você vai dizer, Tereza, como eu posso utilizar Milton Santos na redação? Caso o discurso seja fome, miséria, desigualdade social, globalização, capitalismo e consumo. A gente vai ver aqui as nuances e a gente vai avançar. Qual a importância desse homem para pensar a questão da desigualdade social? Mais uma vez, por mais que, não que Foucault não seja importante, lógico que ele é fundamental, mas mais uma vez, pensar em Foucault é pensar eu não estou pensando naquilo que a gente chama de pós-modernidade, a partir de... Eu estou falando no sentido do neoliberalismo, na realidade não é nem pós-modernidade, a expressão mesmo é neoliberalismo. Então quando eu pego o Bembe, por exemplo, ele vai discutir dentro da política neoliberal. Quando eu falo de Milton Santos, ele vai falar dessa questão da política neoliberal. E ele vai falar dessa questão da política neoliberal num conceito importante que a gente chama de globalização perversa. Ele vai usar 3 conceitos. A globalização como fábula, a globalização perversa e uma outra globalização. Porque é importante você perceber que, da maioria, assim, todos que eu trago aqui para você agora, vai falar que existem soluções para problemas como o racismo estrutural. Você pega a Bembe, por exemplo, ele vai dizer que a solução está muito clara. A solução é exatamente um contradiscurso para esses discursos fantasiosos que foram perpetrados, que foram discutidos desde a época da colonização. A forma como esse negro é visto. Então vamos combater esse discurso. Se a gente pega, por exemplo, Stuart Hall, é esse processo de integração dentro da globalização aproximando culturas. Isso é um grande motivo para que eu evite o preconceito, já que há um cruzamento pelo menos deveria ser. Tudo bem que cada vez mais grupos extremistas eles existem e eles estão tentando ganhar cena nesse mundo atual, mas isso é um medo exatamente dessa proliferação de diferenças. Infelizmente, o preconceito também está atrelado a uma noção de medo e ódio. E aí, mais uma vez, esse intelectual vai partir do princípio próximo a Bembe, porque ele vai falar da expropriação dos territórios e dessa política neoliberal. E aí, quando ele fala dessa política neoliberal, e ele fala dessa política que tem como marco a derrocada do Muro de Berlim, ele vai dizer que, lamentavelmente, ela vai gerar um processo de globalização excludente. Esse processo de globalização excludente, ele é importante ser discutido, porque ele está dentro de uma perspectiva atrelada ao mundo como fábula, e a gente vai fazer essa discussão. O que seria isso? Um mundo dentro de uma perspectiva positiva, em que existe a união das raças, que a tecnologia ela é para todos. Quem vai jogar esse mundo como fábula, ou essa globalização como fábula, são as mídias. A mídia é o ponto crucial nessa discussão, porque ela que vai propalar um discurso que de fato não existe. De fato não existe. E aí ele vai dizer que isso é o mundo do lado de lá. O mundo do lado de cá, aí ele vai falar que é a globalização perversa, é a perversidade que existe dentro do processo de globalização. Ele é tão inteligente, gente, que ele, quando vai começar a discussão no livro dele, ele faz essa divisão do mundo mediante a luminosidade que o globo, né, terrestre tem vista de longe, pelos astronautas, pelos satélites. Quando ele mostra que eu tenho menos luzes no hemisfério sul e muito mais luzes no hemisfério norte.
E aí ele fala exatamente essa questão, que é a tecnologia, em que eu tenho um processo de tecnologia muito mais acessível daquilo que a gente chama de primeiro mundo. Eu estou falando dessa democracia mais consolidada. E a gente, quando traz a questão do Brasil, a América do Sul, a gente vê essas lacunas no que diz respeito a garantias e direitos. Aí eu trouxe uma questão importante aqui para vocês, que são esses vídeos. Vamos ver aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Que é aquilo que a gente chama de expectativa e realidade. Dá uma olhada, vê lá. Vê esse vídeo aqui. Então, gente, vamos ver esse vídeo agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse discurso do iPhone é um discurso lindo, né? Mas dá uma olhada agora. Vamos ver isso aqui. Pois é, gente. Quando a gente pensa aquelas pessoas que precisam do apoio do Exército para poder viverem com a melhor qualidade de vida naqueles lugares recônditos do país, a gente vai ter uma noção de que a tecnologia, de fato, ela não é acessível a todos. É interessante quando ele diz do gerador, né? O gerador, que é aquele, uma básico que é energia, você não tem todas as horas do dia. Muito importante isso. Em determinado momento, desliga o gerador, acabou a energia, porque não tem como avançar. Então, é esse mundo que Milton Santos faz a crítica. É aquilo que a gente chama, que eu acho que está bem notório, bem claro, que é o que a gente diz, a globalização como fábula, que é a publicidade, como se todos pudessem ter um iPhone, mas a globalização perversa, que nem todos têm acesso à tecnologia e a realidade é totalmente diferente. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo também. Ele é muito importante. Veja aí, gente, a importância da tecnologia na sala de aula. Veja que a gente pega a questão desse tema e a gente avança para pensar isso em países como o Japão. A criança ela é alfabetizada em tablet, né? Mas será que essa é a realidade de todos? Veja esse vídeo agora. Pois é, gente, infelizmente, Guilherme, né, a vida de Guilherme ela é uma vida sofrida. Guilherme precisou entrar dentro de um shopping para fazer um trabalho de geografia, porque nem o Estado disponibilizou, né, o Wi-Fi, o próprio tablet, o celular, seja lá o que for, computador, porque se tivesse na escola, certamente ele não estaria no shopping. Mas essa é a vida dele. Você viu a vida precária? Precária no sentido assim, será que é justo que ele viva essa vida? Acho que são questões que a gente tem que discutir. Por isso que isso também parte daquilo que a gente chama de necropolítica. E essa falta de percepção do que seria a importância de questionar essa globalização. Porque a gente tem que entender que as oportunidades, a tecnologia, ela não é acessível a todos. E aí veja esse vídeo aqui, dê uma olhada. Pois é, Viagens ao Redor do Mundo. É uma agência publicitária que fala da importância de viajar. Como se você pudesse transpor fronteiras. Como se todos nós tivéssemos essa possibilidade. Olha agora, gente. Pois é, gente. A realidade é exatamente essa. A questão dos refugiados. As crianças se afogando, as mães desesperadas. Você viu o desespero da mulher ali? Ela sabia que o filho iria se afogar, que ela iria se afogar. A forma como eles carregam as crianças. Então, e lembrando que eu não estou discutindo necessariamente a questão da raça negra, como a gente pontua. Eu estou querendo que você entenda que a questão do racismo, ela independe necessariamente da cor. Eu estou discutindo isso porque é uma política de Estado. A gente já discutiu isso aqui, que a ideia de racismo existiu nos Estados exatamente para segregar.
Então, quem sabe? Qual a garantia que eu tenho de que haverá uma outra colonização aqui e vão resolver dizer que eu que tenho essa raça brasileira misturada, sou uma raça corrompida? Eu não sei o futuro. Eu não sei. E se quiserem me eliminar porque eu sou nordestina? É essa a questão que eu estou colocando. Mas aí Milton Santos avança, né? Não só Milton Santos, como tantos outros teóricos, entende a importância de uma outra globalização. Orlando, fecha aqui para a gente fazer essa leitura. Não cabe, todavia, perder a esperança, porque os progressos técnicos bastariam para produzir muito mais alimentos do que a população atual necessita e, aplicados à medicina, reduziriam drasticamente as doenças e a mortalidade. O mundo solidário produzirá muitos empregos, ampliando o intercâmbio pacífico entre os povos e eliminando a belicosidade do processo competitivo, que todos os dias reduz a mão de obra. É possível pensar na realização de um mundo de bem-estar, onde os homens serão mais felizes, um outro tipo de globalização. Aí você vai dizer, Tereza, eu não estou entendendo, porque essa questão do racismo a gente não consegue resolver. Consegue? Consegue. Professora, o problema da imigração eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver o problema dos refugiados. Às vezes a prova da redação do Enem, professora, eu não tenho como resolver. Tem. Tem, porque se você parar para refletir e pensar na solução de Milton Santos, tem. Vê, eu vou só colocar aqui para você algumas questões que são bem prementes e diretas, em que você pode entender isso como uma verdade. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pois é, gente. Quando a gente pega esse vídeo, a gente vê o esforço que é mundial para resolver o problema da Covid. Ou seja, tudo bem que a gente ainda não tem a vacina, mas você percebeu o quanto é importante para essa população identificar essa vacina ou buscar essa vacina? Eu queria passar essa imagem para você, para notar que quando existe um empenho coletivo, a solidariedade, tão discutida por Milton Santos, é possível sim. Mas por que isso não se resolve, Tereza, com outras doenças como malária, doenças de Chagas, por que isso não se resolve, leptospirose ou com outras doenças que são consideradas doenças negligenciadas? Muito simples, porque essas doenças elas atacam um determinado grupo de pessoa. A gente vai trazer novamente bem aqui, né? Quando ele fala a questão da necropolítica. A necropolítica é uma política de morte. A partir do momento que eu deixo as pessoas morrerem no século XXI de ebola. É uma política de morte quando eu deixo as pessoas no século XXI morrer de doença de Chagas, morrer de febre amarela. Isso é uma forma de necropolítica. É nessa questão aqui, quando a gente sabe que existe tecnologia para resolver. Agora, se resolve, como estão tentando resolver agora, porque o vírus dá em rico e pobre. Ele dá em negro e branco, ele dá em qualquer um. Então a gente tem uma parcela da população que acredita que tem que viver. Por isso esse trabalho empenhado é uma realidade. Isso é uma realidade. Ou então pessoas de coração puro, ou que entendem a importância da empatia. Pessoas que visam solucionar problemas humanitários. Vê esse vídeo aqui. Pois é, meus amores, há solução para os refugiados sim, tá aí o prefeito. O prefeito, o que ele faz? Ele abarca para si essa responsabilidade, ele movimenta a economia da cidade, ele dá subsídios necessários para que aquelas pessoas vivam de forma digna. Isso aí seria o discurso de Milton Santos por uma outra globalização, é o que ele quer. Ele quer justamente fazer com que esses muros invisíveis, eles não existam. Ele quer exatamente isso. E por isso que a gente pode. Como é que a gente pode? Quando a gente faz a reflexão sobre o problema. Quando a gente não permite determinados discursos. Né? Quando a gente luta para que essa necropolítica ela não avance. Para que ela não exista. Para que ela não exista. O problema é que, lamentavelmente, ainda existem pessoas que fazem isso. Dá uma olhada nesse vídeo. O prefeito é preso, gente.
A prisão desse prefeito mostra, veja, eu não estou nem querendo discutir a questão da lei aí, mas a falta de sensibilidade, tá certo? Não só do Estado, porque é uma realidade, mas até mesmo de grupos que não aceitam a presença desses imigrantes. Veja, lembrando que ele fez com que essas pessoas morassem em casas abandonadas, já que eu tinha uma população relativamente reduzida. E a presença desses imigrantes lá, desses refugiados, movimentou a economia e houve uma troca cultural. Veja que ele está sendo punido. Eu quero mostrar a você que, lamentavelmente, dentro desse sistema neoliberal, é uma realidade, o neoliberalismo ele também participa dessa questão do racismo, porque ele fomenta de certa forma, a gente vai ver. Ele gera, quando eu digo racismo, não é a cor da raça em si. Eu estou usando essa expressão, mas eu quero pensar minorias, tá? Exatamente quando existe processo de segregação. E o nosso querido Milton Santos, ele é bem incisivo, quando ele vai dizer que a distinção ela se dá exatamente pelo consumo. Daí ele falar que o grande fundamentalismo, né, do século XX é o consumo. Essa discussão do consumo, essa crítica ao consumo é uma realidade.